Hoje nós estamos com a diretora da área de pessoas da Access Stage, e é uma honra para nós começarmos esse novo enfoque que busca trazer práticas, atitudes, reflexões, falando da integração entre o sistema ecológico, da vida no planeta, né, e as responsabilidades sociais. E o nosso foco aqui, hoje, é uma organização, a Access Stage, que conseguiu alinhar a cultura com essa consciência de responsabilidade social e ecológica dentro de todo o seu loco de pessoas envolvidas com essa marca. Maria, muito obrigada pelo aceite ao nosso convite, tá? É uma honra tê-la aqui conosco. E eu vou começar já te fazendo um primeiro questionamento, que é o seguinte. Vocês apresentaram recentemente o balanço de responsabilidade social, onde vocês conseguiram engajar todos os colaboradores numa relação de conscientização entre a responsabilidade das ações sociais, né, com os quais vocês se envolvem, e a responsabilidade também com uma consciência mais ecológica e ambiental. Então, nessa primeira questão, eu já vou te falar. Nesse contexto de comprometimento de consciência socioecológica, que surge através, inclusive, de uma normativa que está surgindo aí, de responsabilidade organizacional. E eu gostaria de saber de você quais foram os fatores que levaram a organização a ter essa consciência, ou seja, disseminar entre todo esse corpo interno e externo essa integração e essa consciência ecossocial. Perfeito, Ana, obrigada. Esse é um assunto extremamente relevante, né, para o nosso dia a dia e para o futuro. Bom, o fator assim, principal, relevante, é a cultura que você bem falou. A cultura ela tem que ser uma cultura forte e praticada, né? E quando a gente fala forte, praticada, é uma cultura que deixa claro o que aqui é aceitável, o que não é aceitável, e principalmente o que é valorizado e aqui o que é inegociável. Então, quando a gente fala aqui da cultura da Access Stage, na cultura Access Stage é bem claro essa questão da visão de mundo, essa visão coletiva, né? A visão do outro, não é no individual, né? Então, desde o começo, a gente tem isso muito enraizado por causa da cultura. Quando a gente fala da cultura praticada, é aquela cultura que a gente fala, né? Mas a gente pratica, a gente mostra nas nossas ações. Então, eu vou dar alguns exemplos que eu acho que fica bem claro isso, né? Então, quando a gente fala em pandemia, por exemplo, em uma semana, a gente colocou os nossos colaboradores em segurança. Em um mundo, em um cenário que falava que o home office era uma coisa quase que impossível, né? Mas de acordo com a nossa cultura, que tem um dos valores que é o respeito, e é inegociável para nós tínhamos que ter uma ação de acordo com a nossa cultura naquele momento. E assim foi feito, mesmo bem antes de se falar naquela situação crítica de lockdown, tá? E outra coisa que é importante quando a gente fala em cultura é a participação do CEO. Se o CEO, né, não está praticando aquela cultura, não coloca em prática aqueles valores, esquece. Né, você não vai direcionar toda uma organização, colaboradores, para essa causa, né, para essas ações. E outra coisa, né, quando a gente fala em respeito, aqui a gente fala, olhe para o outro e veja você. Então, por aí, através desse valor, a gente já faz um convite para as pessoas para que tenham um olhar coletivo, para que tenham um olhar de mundo, né? E é importante para as empresas terem uma cultura que não seja no controle e comando. Porque quando você foge do controle e comando, naturalmente as pessoas têm o quê? Comportamentos espontâneos, um interesse genuíno de fazer a diferença.
E a gente viu isso muito na prática aqui, com essa situação que teve, por exemplo, no Rio Grande do Sul. A gente viu os colaboradores se mobilizando de uma forma genuína e espontânea, sem o controle, sem o comando da empresa. Isso a gente está vendo o quê? A cultura sendo praticada de uma forma extremamente espontânea, sem o comando da organização. Então, a cultura está aqui no ar. É interessante, voltando a esse... Você sabe que o respeito é uma das dimensões dentro do nosso modelo de conceito de reputações virtuosas. E eu lembro que o primeiro estudo que nós desenvolvemos aqui na T Academia Nomos e Locus foi o respeito. E uma fala me marcou muito, de uma especialista estudiosa da Unicamp. Ela coloca o seguinte: o respeito e qualquer uma das virtudes, ela só se manifesta quando se transforma em valor do qual não há troca de mercadoria. O sujeito não ganha nada, ele gera um valor para si mesmo e ele se satisfaz. Muito legal mesmo. Parabéns. A segunda questão que eu quero passar para você é a seguinte: nos resultados desse balanço social que vocês divulgaram, vocês colocam, como você bem pontuou aqui, ganhos e práticas, nessas práticas com a comunidade e da empresa, né? Eu queria saber se você tem o volume de sujeitos que foram envolvidos nessas práticas nos últimos 3 anos, para a gente tentar dimensionar, e se essa consciência, esse compromisso ecossocial, que está bem alinhado a essa cultura de respeito, né? Ele faz parte da estratégia do negócio da companhia. Ele está embutido nessa estratégia. Perfeito. Nós temos aí no universo de aproximadamente 200 colaboradores, né, numa amostra de 200 colaboradores, a gente vê que só em 2023 nós impactamos 700 vidas, né, 700 pessoas aí. E nos últimos 3 anos, nós tivemos aproximadamente 3.000 pessoas impactadas pelas ações sociais aqui da AxiStage. E falando na estratégia, né, se essa consciência está embutida na nossa estratégia, olha que interessante, né? Recentemente eu estava vendo uma série lá da CBN, que é Mundo Incerto, Risco Certo, né? E eles trouxeram dados extremamente importantes aí para nós aqui enquanto empresa, né? Mostrou que a economia mundial, ela pode ser reduzida, ela vai ser reduzida até 2049 em 19%. Isso por causa das mudanças climáticas, né? E aí a gente está falando de mudanças que podem impactar a produção agrícola, o deslocamento de pessoas, a energia, né? O fornecimento de energia e a geografia de algumas cidades. Olha que loucura, né? Outra coisa, a gente vê que 94% dos municípios brasileiros, eles não estão preparados para prevenir tragédias, né? Tragédias climáticas e outros eventos como enchentes, inundações ou até mesmo deslizamento de costa. O que eu quero mostrar com isso? Se a empresa não leva em consideração dados como esses, a empresa não está pensando na continuidade do negócio, porque fatalmente o business será afetado, né, e consequentemente a continuidade do negócio. E a gente viu isso na prática agora no Rio Grande do Sul. Empresas sendo impactadas, as pessoas sendo impactadas, né? Na AxiStage, como nós temos, né? E é uma coisa que eu vou repetir muito, eu repito muito, principalmente quando eu falo de cultura. A figura do CEO, ele é extremamente importante, né? Então, como a gente tem aqui um CEO que tem naturalmente essa consciência, direciona toda a companhia, e essa importância, né, ecossocial, ela faz parte da pauta da empresa, né? Então, isso faz parte da AxiStage desde o nosso primeiro minuto de existência. Então, tem muito a ver com o que a gente falou na primeira parte, né? De fazer parte e ser genuíno, ser espontâneo.
E aí a participação e o envolvimento do líder, não no sentido de apenas envolver-se, mas efetivamente praticar, né, ter um alinhamento, é imprescindível. Imprescindível, porque se ele não pratica, quem vai praticar, Ana? Né? E é pelo exemplo. Você não fala para o outro através do exemplo, não é falando o que fazer, né? É por isso que a gente vê tanta dissonância, né, entre práticas e discursos, porque fica muito no discurso, mas efetivamente, quando vai se levantar dados para as práticas, você não vê incoerências, né? Maria, em termos de investimento em responsabilidade nessas ações de impacto, né, e ações de redução de impacto ecossocial, você poderia expor para a gente aqui qual é a proporção de investimento dentro dos resultados da companhia nesse sentido, para disseminar e efetivamente praticar e desenvolver essas ações que geram resultados, porque o impacto que você apresentou é significativo. São 3.000 pessoas, já há um ciclo virtuoso aí se apontando, né? Isso. E você tem essa dimensão de quanto representa dentro dos resultados anuais da companhia? Legal. A gente tem aí, em média, de 4% a 5% do lucro direcionado a projetos sociais. E, fora isso, tem o não financeiro também, né, Ana? Que é muito importante, que é a doação do tempo, né? Quando a gente fala nessa questão da cultura e visão de mundo, né? E quando a gente fala principalmente de responsabilidade social, tem uma provocação do nosso CEO que foi extremamente importante na condução da área, né, nessas ações. Que a pergunta é assim, que eu acho importante que cada empresa tem que fazer. O que a gente tira da sociedade? O que a gente tem que devolver para a sociedade? Foi com essa pergunta do nosso CEO que nós começamos a nossa jornada. Então, principalmente, o que nós estamos tirando? Tecnologia? Emprego. Então, o que a gente tem que devolver aqui para a sociedade, né? A gente trabalha muito na questão da qualificação de jovens em primeiro emprego. Nós adotamos uma instituição aqui no extremo sul de São Paulo, que a gente trabalha formação desses jovens, fornecimento de recursos, e a gente quer chegar, não chegamos, mas a gente quer chegar no quê? De colocar esses jovens no primeiro emprego, de colocar ali, né, na recolocação ali do mercado. Saindo disso, sendo uma empresa de tecnologia, a gente tem uma meta, no final deste ano, de uma redução de 12% da emissão de gases. Com o quê? Com a migração de servidores para a nuvem. Outra coisa, se a gente tem os jovens aqui, né, no escritório, em 24 horas, a gente reduziu, a gente eliminou os copos descartáveis e a gente colocou copos com fibras de madeira. Tudo isso ligado ao negócio também. Não é financeiro? Tem um investimento financeiro em tudo isso, mas tem um investimento que é a doação do tempo de uma forma espontânea, genuína, das pessoas. Com isso, a gente se multiplica. Não fica limitado às paredes da organização. Ou seja, vocês... deixa eu entender. O funcionário, ele abdica, digamos, eu dimensiono, Ana Lúcia, sou funcionária da Access Stage. Eu trabalho 8 horas dedicada à empresa, mas eu posso dedicar parte do meu tempo, desse tempo, para me dedicar a alguma ação social. Esse parte que eu vou dedicar é do meu tempo de trabalho ou é do meu tempo fora eu escolho? Tempo do trabalho, tanto que quando a gente vai até a instituição, inclusive a Access Stage, ela fornece, né? A gente vai atrás, por exemplo, do transporte para levar essas pessoas até lá, depois trazê-las para cá. Quando a gente fez, por exemplo, doação de sangue, a gente fez todo o esquema durante o horário de trabalho para essas pessoas irem até lá, doar e depois voltarem. Então, assim, é no ambiente de trabalho e a gente ainda fornece os recursos para facilitar isso, né? Para facilitar essa ação. Tá bom, bacana, muito bacana isso.
Maria, nos valores que são apresentados pela organização, aí a gente volta à primeira questão, que é o respeito. Isso me chamou muito a atenção. E no primeiro estudo publicado, como eu comentei, nosso, é aquilo, né? Para o sujeito praticar, ele efetivamente precisa transformar isso em valor, que ele não ganha nada por isso, né? Para que essa cultura do respeito fosse disseminada, vocês estipularam regras, normas, limites com relação a esse conceito respeitoso? Ana, quando a gente coloca, se a gente for na linha de regras, normas, tal, a gente vai muito para o comando, né? A empresa dando comando e o controle em cima das pessoas. E o mais difícil, né, dessa jornada é tocar o coração dessas pessoas em prol de uma causa. Que aí a gente volta para a questão da cultura. Por isso que um dos nossos valores é o respeito. E esse valor é inegociável. E por ele ser inegociável, nós temos a garantia do CEO que é ativo, ele é participativo, ele dá o exemplo. Isso é extremamente importante, né, nas organizações. E aí, de uma forma natural, a gente vai tocando os corações com algumas ações, que é essas que eu já falei. E indo para fora da organização, a gente tem, por exemplo, quando um cliente responde a nossa pesquisa de NPS, ele tem a consciência que isso vai ser convertido em um investimento para as nossas causas também. Então, não é em cima de regra ou um comando, a gente vai tocando corações e isso é um trabalhinho de formiga. Você tem que ir aos poucos, isso tem que fazer sentido, tem que ter um propósito, e quando você vê, você tem as pessoas envolvidas aí, engajadas, e se doando para as ações, né? Então, a gente foge muito dessa questão de controle e comando, viu? Agora, eu vou só te fazer um questionamento fora aqui das questões, que é o seguinte, e isso me deixa muito feliz, porque quando eu comecei com essa coisa toda, já há 4 anos das virtudes, eu ouvi muitos críticos falarem o seguinte, isso não é para aplicação nas empresas, porque são ambientes diferentes, e virtudes você não consegue implementar, porque o sujeito vem com uma cultura diferente. Como você vai ensinar o sujeito e transformá-lo para que ele tenha respeito? E você me deixa muito feliz, mostrando um case efetivo de que isso é possível. E eu reforço um pouquinho essa questão que você está falando, através de cultura, né, e virtudes e tudo mais, tanto que para a Axis Stage, neste momento, a gente está em fase de transição, em que a área de governança passa a ficar junto com a área de people, porque a gente entende que cultura, ela une essas duas esferas, que é a governança corporativa e a área de people, que o mercado chama muito de recursos humanos. Muito bom. Agora vamos para nossa última questão, penúltima. Quais são os desafios, na sua visão, e dentro desse trabalho lindo que você vem comandando, para uma empresa obter o equilíbrio entre o trinômio, né, que é dar resultados para os acionistas, ter bons produtos, soluções e colocá-las no mercado e manter esse equilíbrio de práticas diárias de construção respeitosas com todos os stakeholders. Eu não gosto muito dessa frase, mas stakeholders tem muito viés do marketing, né, do produto, e eu não, eu prefiro públicos essenciais, públicos de interesse. As partes interessadas, né? Isso. Legal. Falando parece que é uma coisa simples, é mágica, mas não é. Importantíssimo alinhar 3 esferas. Tem 3 esferas, se elas não estiverem alinhadas dentro da organização, essa questão não vai fluir. Que é o quê? A estratégia, a cultura e a liderança. A cultura que fala como o negócio é gerido, né, como o negócio é tocado. Eu tenho a liderança, que é a responsável em representar a empresa no dia a dia,
né? Então, eu tenho aí a estratégia, eu tenho aí eu tenho a estratégia, eu tenho a cultura falando e eu tenho a gestão praticando, né? Se essas 3 esferas não Muito bem estiverem respondida. alinhadas, você não faz mais nada, né? É o começo de tudo, é o alinhamento. É a intersecção entre essas 3 esferas. Por fim, você pode deixar dicas ou conselhos, se é possível, de indicações para que uma empresa que deseja praticar e ter, seja o respeito, seja a compaixão, seja a transparência como cultura, a justiça, a prática da justiça, enfim, uma dessas dimensões, qual é o caminho, né? Como ela pode iniciar? Como essa cultura pode ser disseminada, pode ser incorporada junto ao seu ambiente interno e também nas suas práticas com todos esses públicos, alinhando essa responsabilidade de consciência ecológica e social. Tá. Não tem a fórmula, né? A fórmula do sucesso, não tem uma única fórmula para todas as organizações, né? Então, o primeiro item, a primeira dica é fugir de modismo. A organização, ela tem que ter a consciência, é o que nós falamos, o que ela tira, então, o que ela tem que devolver, e ela precisa ter a noção do que qual que é o propósito, ela está disposta a fazer a diferença como? De que forma? Em que? Para ela fazer bem feito, ela ter foco e fazer bem feito, né? E mensurar tudo isso, ter uma meta, onde quer chegar e mensurar tudo isso. A área responsável em tocar, ela tem que ser uma facilitadora e engajar as demais áreas. E eu volto para o item também que eu falei praticamente todas as questões, que é a participação do CEO. Primeiro, e, aliás, esse é o primeiro desafio também, né? Se o CEO não compra a ideia, se o CEO não é referência, se ele não está engajado, se ele não pratica, aí é uma estrada árdua aí para engajar, envolver todas as pessoas nessa causa. E para ir fora, né? Ir além das paredes da organização. Maria, encerramos. Muito obrigada.